Eu quero concluir o estudo da lição dessa semana recordando alguns pontos importantes que estudamos. Alguns pontos sobre o descanso, o doador do descanso, o Senhor Jesus, que nos dá um descanso. Começar pelo nosso verso áureo, verso para memorizar. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Esse repouso que o Senhor nos dá, que o Senhor quer nos dar, ele compara com o repouso sabático. Vimos isso já essa semana. O repouso sabático, ele é uma amostra do repouso absoluto, do repouso final que o Senhor quer dar para o seu povo. Mas ainda lemos que nós devemos tomar uma decisão hoje. Isso quer dizer, é uma decisão urgente, nós não podemos protelar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso está em Hebreus 4, 7 e também é o texto do Salmo 95, 8. Outra versão desse verso diz assim: Hoje, se você ouvir a sua voz, não sejam teimosos como foram os vossos antepassados. Isso se falou para o povo hebreu e se fala para nós hoje. Como é que nós endurecemos o coração? Eu escrevi aqui algumas coisas, irmãos, que nós podemos praticar endurecendo o coração. Certamente tem muitas mais. Mas nós endurecemos o coração quando adiamos a nossa aceitação, deixamos para lá. O Senhor Jesus nos chama hoje e vai falar: não, outro dia, mais à frente, deixa eu ficar um pouco mais velho, deixa eu me casar, deixa meus filhos se formarem, deixa eu poder trabalhar um pouco menos, deixa eu me aposentar, aí eu aceito. Nós podemos também protelar isso, irmãos, brincando de crentes. O que é isso, brincando de crentes? É você aparecer bonitinho na igreja toda semana, mas na verdade você não é um crente, você não é um cristão. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era menino, mais jovem, era comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: eu sou católico, mas não praticante. O que é isso? É católico que não ia na igreja, não participava das missas. Irmãos, eu acho que eu já posso até ouvir alguns falarem assim: eu sou adventista não praticante. Porque eu vou à igreja também, meus pais iam, eu vou, levo meus filhos, meus netos. Mas tem um monte de coisa na igreja que eu não concordo e que eu não pratico. Eu tenho uma igreja adventista customizada para mim, conforme a minha vontade, conforme os meus interesses. Endurecendo o coração. Apegando-se às coisas da carne, a gente também endurece o coração. Apegando-se aos bens materiais, apegando-se ao dinheiro, ao poder, à fama. A gente também endurece o coração quando desobedece à lei de Deus, quando obedece os mandamentos, os estatutos de Deus. Quando a gente acaricia um pecado que a gente não quer largar, um pecado que a gente sabe que é pecado, mas a gente não quer largar. Também protelamos, endurecemos o coração quando não abandonamos as tradições. Muitas vezes você tem uma tradição religiosa, que era da sua família, dos seus pais, dos seus avós, e agora você chegou a uma nova iluminação, você acha que é diferente, mas é difícil abandonar as tradições. E dessa forma você vai endurecendo o coração. Nós devemos buscar ao Senhor. Texto de Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Pode ser que você está achando que está tão longe de Deus e que não pode chegar. Ele não vai te perdoar, ele não vai te aceitar. O que o verso diz, o verso lá de Isaías? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, pois ele é grandioso em perdoar, ele vai perdoar, ele perdoa a qualquer momento que você procurá-lo.
Vimos também nessa semana que o descanso sabático se referia à criação e à libertação. E ele nos comunica o conhecimento do Senhor, ele nos protege, ele nos lembra e promove a fé, ele nos protege contra a apostasia. E ele é uma manifestação externa, mas que tem que ter uma realidade interna. Mas ainda, irmãos, o sábado é o dia da alegria, é o dia da celebração, é um dia de ação de graças. É um dia de agradecer a Deus pela vida, pela criação, pela manutenção e especialmente pela salvação através da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo. E vimos então, irmãos, que o sábado é uma antecipação do céu nesse mundo imperfeito. O sábado deve ser assim. O sábado deve ser feliz para você e para a sua família. O sábado deve fazer com que você tenha saudade do céu, saudade do que ainda não aconteceu, mas que você queira estar lá, para que o seu descanso, o descanso que o Senhor Jesus promove, o descanso que o Senhor Jesus dá, seja um desejo ardente, e que ele mude a tua vida, e que você o aceite pela fé, para ser salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós vamos à igreja novamente. Quero que você seja feliz, que você tenha alegria de estar à igreja, sabendo que é uma amostra do descanso ou das condições que o Senhor Deus quer dar para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Tenham um feliz sábado.